Boa tarde, senhoras e senhores. Good afternoon, ladies and Eu vou falar gentlemen. sentado, é difícil depois. I will be O vício de professor é falar em pé, sitting. mas vou tentar falar sentado. Peço desculpas se eu não falar com o entusiasmo necessário. É quase 40 anos de atividade docente. Bem, antes de começar esse tema, eu queria só fazer duas observações do painel anterior. Eu notei que houve uma dúvida dos nossos visitantes a respeito do termo diploma sanduíche. Queria alertar que é um termo, vamos dizer, familiar, utilizado aqui no Brasil. Até recomendo a CAPES e o CNPq que usem um termo internacional. Basicamente, deixa eu explicar aos nossos visitantes, é o split degree. O aluno começa aqui no Brasil, passa um tempo, às vezes alguns meses, às vezes um ano, excepcionalmente mais que um ano, lá no exterior, e retorna ao Brasil e tem o título obtido na instituição de origem. E a mesma coisa nós fazemos com os nossos alunos do exterior. Eles começam o seu curso de graduação ou de pós-graduação no exterior, vêm a uma universidade brasileira, passam alguns meses ou até um ano, se é doutorado, às vezes até 2 anos, na instituição brasileira, e retornam e obtêm o título na sua instituição de origem. O segundo aspecto é a questão da validação. Nós temos 2 problemas que são um pouco mais complexos, e é bom avisar e bom informar aos alunos brasileiros que querem fazer atividades no exterior. Primeiro, é a respeito da validação dos títulos de mestre. O de doutor é tranquilo, doutor é por mérito, não tem problema nenhum. O de mestre, pela legislação brasileira, os títulos de mestre no Brasil são todos de pesquisa. Nós não temos título de mestre por cursos, por disciplinas, enquanto que várias universidades importantes do exterior, inclusive da Europa, têm títulos de mestre oferecidos aos alunos que fazem disciplinas e um trabalho de conclusão. É diferente aqui no Brasil. Por isso que esses títulos de mestre, apesar de serem de universidade de renome mundial, não são reconhecidas no país, porque no Brasil a nossa legislação só prevê títulos de mestre obtidos através de pesquisa. Esse é um ponto importante ser frisado. Os alunos brasileiros às vezes ficam revoltados, ficam bravos, mas é a legislação. O segundo aspecto importante é que algumas universidades, inclusive de grande renome, abrem escritórios no Brasil e outorgam títulos, vamos dizer, não é bem à distância, mas títulos remotos. O aluno passa poucos meses no exterior, às vezes vê 1 ou 2 vezes no máximo o seu orientador. Esses títulos também não são reconhecidos pelas instituições brasileiras. Então, eu alerto que a validação é um problema importantíssimo, mas tem 2 aspectos, tanto o de mestrado que não seja de pesquisa, como também esses títulos obtidos remotamente, são títulos que podem ter problemas na validação. Bem, quando eu fui convidado para falar sobre qualidade na educação superior, eu discuti um pouquinho com o Thierry, que me convidou. Vou tentar dar uma visão não uspiana, não vou olhar só para a visão caseira, mas falar um pouquinho das preocupações que nós estamos discutindo em âmbito nacional, âmbito da USP e âmbito internacional. Nós tivemos várias reuniões dos conselhos centrais da USP, dos dirigentes da USP, e também a Universidade de São Paulo foi convidada, finalmente, como a única universidade latino-americana, a participar de 2 eventos. Esse EUA chama a atenção, é a European University Association. Pela primeira vez, convidaram uma universidade latino-americana a participar dessa reunião. Eles não conheciam o tamanho da nossa universidade. A USP tem quase 25 mil alunos de pós-graduação e outorga quase 6 mil títulos por ano. Então, esse nosso peso é bastante considerável.
A reunião de 2012, eles vão fazer uma reunião em 2012, em maio, no dia 25, 26 de maio, aqui em São Paulo, e eu solicitei, e além da USP, outras universidades brasileiras serão convidadas para essa reunião de maio. A European University Association espera convidar algo em torno de 30 a 35 universidades latino-americanas e uma boa parte delas daqui do Brasil. E também, fruto de eles começarem a reconhecer um pouquinho o peso que o Brasil tem dentro da pós-graduação, também tivemos a honra de ser convidados nessa reunião dos líderes, nessa reunião estratégica que foi feita recentemente em Hong Kong. E no começo do mês de outubro, nós comemoramos os 100 mil títulos de pós-graduação que a Universidade de São Paulo ofertou, e nessa oportunidade tivemos a honra de receber vários reitores, vice-reitores e pró-reitores de universidades internacionais e de universidades brasileiras. E qual que é a preocupação que tem? O que as universidades estão preocupadas? Em se tornar uma universidade de classe mundial. Isso não é modismo, isso é uma realidade. Um país como o Brasil, que já é a 6ª ou a 7ª maior economia do mundo, necessita para sua consolidação várias universidades de classe mundial. E hoje só tem uma entre as 200 maiores, se nós pegarmos o ranking do Time. Pegamos alguns outros rankings, conseguimos ter 2 universidades, mas não 3. Portanto, é uma preocupação que o país tem. Eu chamo a atenção que o Brasil, nos últimos 20 anos, teve um avanço enorme na área de pesquisa e desenvolvimento. Hoje, somos responsáveis por quase 2% dos artigos publicados em revistas indexadas em todo o mundo, quer dizer, artigos que têm como endereço do local de pesquisa o Brasil, e não como um autor brasileiro, o endereço da pesquisa no Brasil, mas ainda é pouco, como para sermos a 6ª ou 7ª maior economia do mundo. Temos que trabalhar, e trabalhar bastante. Somos apenas o 13º maior produtor de conhecimento do mundo. Eu lembro que a China, antes de ultrapassar o Japão como a 2ª maior economia do mundo, já tinha ultrapassado o Japão como um centro de desenvolvimento de conhecimento. E a Universidade de classe mundial, ela tem algumas peculiaridades. Uma é o padrão de qualidade, excelência internacional, tanto do seu corpo docente, como da sua infraestrutura, como também da sua metodologia de ensino e formação. Mas ainda tem que ser reconhecida pelos seus pares. Esse reconhecimento dos pares, a maioria dos rankings internacionais dão muito valor ao reconhecimento dos seus pares, porque demonstra que os colegas o utilizam como referência. Isso é muito importante. Reconhecimento da própria sociedade. E esse é um problema muito importante. A sociedade deve entender, a sociedade em geral deve compreender que a universidade é um fator importante para o seu desenvolvimento. E, por último, uma preocupação que existe é a carreira dos seus egressos. Bem, a premissa básica é que, para continuarmos termos um desenvolvimento consistente e sustentável, há necessidade de recursos humanos altamente qualificados, competentes e competitivos internacionalmente. E isso só pode ser obtido em universidade de classe mundial, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Esse é um consenso que todos os países têm, inclusive os que estão em desenvolvimento. Citamos o exemplo da África do Sul, Turquia, Coreia, não precisamos nem dizer, que já conseguiu colocar várias universidades de classe mundial. Então, é uma realidade. Os países que estão conseguindo um desenvolvimento sólido são os países que estão investindo numa formação de recursos humanos altamente qualificados. Eu insisto nesse termo,
porque não é só quantidade, mas qualidade. E a carreira do egresso é muito importante. Há uma preocupação muito grande, inclusive, principalmente das universidades europeias. Nós tivemos o vice-reitor de Sorbonne, que deixou claro que o aluno que entra paralelamente ao seu plano de trabalho, plano de pesquisa, precisa apresentar um plano de carreira. Então, é uma preocupação dessas universidades. O que nós entendemos do egresso? O que se preocupa do egresso? Liderança. Quer dizer, não basta apenas o conhecimento, mas o nosso egresso tem que ter capacidade de comunicação e capacidade de gestão. Em qualquer área que ele vá se engajar, tanto na área acadêmica, como na área de serviço público. Isso é uma coisa importantíssima. Os países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, têm uma deficiência de qualidade no serviço público muito forte. Felizmente, agora, o governo federal, com um novo plano de cargos, está conseguindo contratar até doutores, coisa que ainda os estados não estão fazendo. Nas empresas e também no terceiro setor, que hoje é um player muito importante. Eu volto a insistir, isso é até uma certa forma óbvio. Um recente estudo da Fiesp levantou as deficiências nas áreas de engenharia. Eu peço desculpas, a minha origem é engenharia, mas a Fiesp levantou as deficiências dos engenheiros que nós tínhamos e uma série de deficiências. Aí eu estranhei e falei, mas e a formação? O diretor falou, mas as escolas formam bem. Os alunos que saem das boas escolas de engenharia do Brasil estão muito bem formados, mas só que não sabem trabalhar em grupos, não sabem defender os seus pontos de vista, não conseguem transmitir a sua informação para os demais colegas, não conseguem coordenar equipes. Então, a própria Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, quando fez um estudo particularmente para os engenheiros, levando em conta que as indústrias contratam engenheiros, essas indústrias são indústrias de porte e contratam engenheiros das boas instituições de ensino brasileiras, a preocupação deles não era a formação em si. Então, esse dado, essa preocupação que as universidades de classe mundial têm, de que os seus egressos têm que ser um líder, é uma preocupação muito forte. E como é que a gente consegue mudar o patamar de qualidade? Na USP, nós estamos utilizando 3 ferramentas. A internacionalização, que inclusive hoje foi muito bem discutida pela nossa representante da Holanda, né? Dos Países Baixos. Realmente a internacionalização é uma ferramenta muito importante para mudar o patamar de qualidade. Inclusive mudar o patamar de qualidade dos próprios docentes. Esse é o fator muito importante. O aumento do intercâmbio dos alunos, dos docentes, isso é uma consequência do fortalecimento da internacionalização. As universidades que contêm um intercâmbio internacional maior, logicamente vão facilitar a vida do professor Márcio, porque eles já têm os convênios, já têm os contatos e conseguem mandar um número grande de alunos para o exterior. Esse é um fator muito importante, esse é um fator muito preocupante. Então, para nós também, aqui, as universidades públicas são totalmente gratuitas, inclusive para os alunos do exterior. Nenhum aluno paga nada. E mais ainda, as universidades bem estabelecidas ainda facilitam a acomodação. A USP, inclusive, se não tiver acomodação para alunos carentes, oferece uma bolsa, facilitam a alimentação, e facilitam o transporte, e facilitam a aquisição de livros. Então, as universidades brasileiras as universidades públicas brasileiras são
totalmente gratuitas. Então, para nós, internacionalização é uma ferramenta fortíssima de mudança de patamar de qualidade. E a mesma coisa com a autoavaliação. A minha universidade, há 10 anos, tem um comitê permanente de avaliação, porque nós achamos que, além das avaliações externas, na pós-graduação, nossa avaliação externa é fantástica, feita pela CAPES desde 1975, é um modelo de avaliação de nível de educação, um modelo incomparável. Hoje, qualquer aluno que se matricule num curso de pós-graduação reconhecido pela CAPES, pelo MEC, quer dizer, vai ter um curso decente. De 3 em 3 anos, todos os cursos são reconhecidos, são avaliados, e os que não atendem às exigências são fechados. Então, na pós-graduação, nós temos essa avaliação muito consolidada. Porém, tem que ser feita também uma autoavaliação. Então, a Universidade de São Paulo está há mais de 10 anos praticando uma autoavaliação dos seus departamentos, dos seus cursos, e inclusive dos cursos de graduação e pós-graduação, que nós estamos melhorando e aprimorando. Nós esperamos o ano que vem já termos instrumentos mais sólidos de autoavaliação. E terceiro fator é a universidade, que hoje, as universidades de pesquisa do Brasil têm um apoio fantástico do CNPq, da CAPES e das fundações de apoio estaduais. Aqui em São Paulo, a FAPESP investe algo em torno de 400 milhões de euros por ano em pesquisa no estado de São Paulo. É uma agência extremamente forte. Nós achamos que as universidades também, elas mesmas, têm que fazer apoio aos seus programas de graduação, de pós-graduação e de pesquisa. Então, a Universidade de São Paulo começou a investir com recursos próprios, dando esses apoios em complementação aos apoios dados pelas agências. E, com isso, começar a induzir diretrizes que a universidade considera importantes. Por exemplo, multidisciplinaridade. Os 42 grupos de pesquisa e de formação que receberam recursos da USP neste ano, todos eles, sem exceção, tinham que comprovar multidisciplinaridade nas suas ações. Então, essas são algumas ferramentas que nós estamos tentando utilizar dentro da nossa universidade, e são ferramentas que os nossos parceiros nacionais, as nossas co-irmãs brasileiras e as nossas co-irmãs internacionais, europeias, chinesas, japonesas e norte-americanas, estão utilizando. E uma coisa importante, e essa crítica já foi feita no painel anterior, é a universidade começar, além de pensar na qualidade, começar a ser menos burocrática. O combate à burocracia hoje é uma bandeira dos gestores das principais universidades brasileiras e internacionais. Flexibilidade e agilidade são ações primordiais. Eu fico até com inveja com algumas universidades europeias que eu conheço, com a sua agilidade de modificar e implementar modificações em curto espaço de tempo. Nós ainda, pela legislação brasileira, pela cultura dos próprios docentes brasileiros, nós temos uma certa dificuldade para conseguir implantar essa flexibilidade e agilidade necessária. E, para encerrar, desculpe, eu estou me alongando um pouquinho mais, para encerrar, eu acho que em todos os cantos do mundo eu ouvi falar em internacionalização, interdisciplinaridade, interação. Mas todos nós temos uma dificuldade. Nós falamos em internacionalização, mas os nossos critérios, nossas regras de graduação e de pós-graduação, às vezes punem os nossos alunos que vão ao exterior, tanto de graduação como de pós-graduação. Aliás, a senhora mesmo comentou que os alunos brasileiros citavam que quando voltavam do Erasmus Mundo, muitas vezes nem solicitavam reconhecimento dos créditos, porque sabiam que ia ser muito difícil.
A gente fala em interdisciplinaridade, o Conselho Superior da CAPES impõe interdisciplinaridade, o Conselho Técnico-Científico da CAPES recomenda interdisciplinaridade e as comissões diárias punem quem publica um artigo numa revista que não seja da sua disciplina exclusiva. Então, são coisas que nós falamos, mas nós temos todo um arcabouço, uma tradição. Isso ocorre também no exterior. Eu sei que essas coisas não são fatos nacionais, são internacionais, porque nós, professores, somos disciplinares. Nós, professores, nós temos essa dificuldade ou nós temos esse conforto de trabalhar dentro da nossa esfera. Por isso que nós temos que incentivar os docentes, estimular os docentes a pensarem internacionalmente, pensarem na interdisciplinaridade e pensarem numa interação maior com seus colegas. Então, acho que eu tentei falar sobre qualidade, mostrando alguns aspectos que estamos preocupados na Universidade de São Paulo, mas que eu digo que são ações que eu vejo internacionalmente ocorrendo. Muito obrigado. Well, thank you very much, Professor Bahan. Muito obrigada, professor Bahan. Although you had to speak Apesar de que sitting, você teve que there was no lack of falar emphasis, I would sentado, say. não houve falta de This is interesse, the eu kind tenho of que lesson mencionar. we like to hear. Esse é o tipo And de you touched lição many que points gostamos that de we ouvir. Você should- mencionou muitos which we should pontos use for discussion que and for precisamos further usar para reading and discussão e thinking. para futuras You just leituras e reminded us pensamentos. to O senhor nos the lembrou term of world-class do termo universities de and universidades de recall classe the mundial, publication by Jamil Sami que for the Jamil World Bank, Sami, which is still do worth the reading, although it's 3 years old or 4 years old. um artigo que ainda vale a pena ler, apesar de ter sido publicado 3 ou 4 anos atrás, que era o desafio de se estabelecer universidades de classe mundial. E esse é o desafio, o Brasil está enfrentando esse desafio e participando numa corrida para estabelecer as melhores universidades. Qualidade. Muito bem, vamos voltar então para a Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cujo reitor é o professor Carlos Alexandre Neto, um médico, e desde 2008 ele é o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E gostaria de compartilhar alguns pensamentos sobre o sistema brasileiro. Thank you, Christian. Muito obrigado. Quero Obrigada, agradecer o convite, em nome do Christian, na UNOFIC, o Campus França, a Comissão Europeia. Eu preparei os slides em inglês e vou falar em português. Vou oferecer uma visão que vai além, né, da visão da universidade. Vou tentar sintetizar um pouco da visão das universidades federais brasileiras sobre esta questão da qualidade, um pouco também da internacionalização, se eu não me exceder demais aqui no tempo. O sistema de educação brasileiro, ele é muito recente. Isso é importante que os nossos convidados percebam isso. Enquanto as universidades europeias, algumas delas têm 800 anos, 700 anos, a universidade mais antiga no Brasil é a USP, né, fundada como universidade em 1934. Daí, todas as outras universidades foram criadas. Nós temos faculdades isoladas que são centenárias, algumas delas foram transformadas em universidades e se consideram centenárias, mas a primeira universidade, de fato, fundada no Brasil foi em 34. Então, o sistema, de qualquer maneira, ele é recente, mesmo que nós considerássemos algumas centenárias, não é? O Brasil é um país de dimensões continentais. Nós temos 2.400 instituições de ensino superior, sendo 74% delas privadas, 26% são públicas. São alguma coisa como 340 instituições públicas, dessas 59 são universidades federais, né? O sistema teve, em 2010, 6,4 milhões de estudantes. Tá? Tem havido um crescimento muito grande, né, no sistema de ensino superior brasileiro, um aumento de mais de 100% nos últimos 10 anos. E é sobre esse sistema
que cresce a uma velocidade bastante grande, que eu vou comentar alguma coisa a respeito dos aspectos da qualidade, mais especificamente a qualidade do sistema de pós-graduação, que foi a encomenda que o Christian fez. Não é? Eu tenho aqui, então, alguns dados que são da CAPES e do CNPq, por isso os logos. No Brasil, hoje, nós temos 2.700 programas de pós-graduação, com 180 mil estudantes, uma taxa de 60 mil novos estudantes por ano. Não é? 2/3 desses cursos são de mestrado acadêmico e eventualmente profissional, 1/3 são programas de pós-graduação, 50 mil estudantes têm bolsas. Né? Então, por aí vocês têm uma dimensão, não é, da musculatura, digamos assim, do sistema, da força desse sistema e da importância das agências financiadoras, que são a CAPES e o CNPq. As duas agências completaram esse ano 60 anos, não é? Então, esta é a idade, não é, da pós-graduação no Brasil, que apesar de ter apenas 60 anos, tem não apenas um sistema de avaliação da qualidade, que eu vou comentar agora muito brevemente, bastante consolidado, como tem feito um avanço em termos da formação de jovens mestres e doutores muito grandes, tanto em termos de quantidade como de qualidade. Aqui, muito brevemente, a evolução das matrículas, né, do mestrado acadêmico, hoje praticamente 86 mil, do doutorado aproximadamente 50 mil matrículas por ano, e aqui os graus, os títulos, não é, recebidos, isso até 2009, o Brasil ultrapassou em 2009 a meta, que era para 2010, da formação de 10 mil doutores por ano. Então, esse é um sistema que nós podemos dizer que é, pelo menos, um sistema vigoroso. Né? Vejam que o crescimento do doutorado e do mestrado, ele vinha tendo uma linha de aceleração mais ou menos constante. A partir de 2002, 2003, nós tivemos uma mudança, que é mais notável no mestrado, mas que também se opera no doutorado, e eu vou discutir um pouco mais à frente as razões, não é, que eu entendo, né, que a parte da comunidade científica entende, como importantes para esse crescimento. Só voltando aqui um pouquinho, faltou um comentário. Apesar de formarmos mais de 10 mil doutores por ano, o Brasil ainda tem um número muito baixo de doutores por habitante. Né? Nós temos hoje uma taxa de 1,4 doutores por 1.000 habitantes, sendo que os países cientificamente desenvolvidos têm ao redor de 10 ou mais de 10. Né? A Alemanha tem 8,4 doutores por 1.000 habitantes, a Alemanha 15,4, Estados Unidos 8,4. Então, nós temos ainda uma boa caminhada. Estudantes não faltam, se vocês viram ali, nós temos 6,4 milhões de estudantes na graduação, tem um público bastante grande para a pós-graduação. Bom, esse sistema que vem crescendo, ele vem crescendo baseado num critério muito estrito de qualidade. Essa qualidade é dada pelo sistema de avaliação da CAPES, um sistema que remonta lá aos anos 70, não é? E que hoje é um sistema absolutamente automatizado e, tanto quanto nós saibamos, é um sistema único no mundo, porque avalia todos os programas de pós-graduação do país a cada 3 anos, com critérios que são absolutamente conhecidos, né? E conhecidos por quê? Porque eles são definidos pela própria comunidade acadêmica. Né? É a comunidade acadêmica reunida nos comitês da CAPES e do Conselho Superior da CAPES que definem os critérios e as bases da avaliação. Né? Não vou entrar num detalhamento operacional, mas, basicamente, existe um sistema que faz a coleta dos dados dos cursos de graduação, tudo isso é feito automaticamente, e essa avaliação é baseada fundamentalmente na qualidade da produção científica dos cursos. Tá? Vejam ali no item 2, aparece o Qualis. O Qualis é um sistema de classificação que é bastante discutido e discutível, não é? Principalmente quando se trata de áreas interdisciplinares, como colocou agora há pouco o professor Varran. Mas, apesar disso, ele é um sistema que bastante aceito, o Qualis, pelo menos quando se trata de áreas disciplinares, em que os periódicos recebem uma classificação a partir do seu nível de impacto
mundial, coisa que todos que são das áreas que publicam, em geral, em inglês, estão muito acostumados com o fator de impacto das revistas, não é? Aí, a partir da classificação, da produção desses cursos, se faz as análises estatísticas, publicações de professores, publicações em que os estudantes de pós-graduação que recebem os títulos estão também envolvidos, não é? Isso é muito importante, essa produção que é mensurada e que recebe, não é, a graduação pela CAPES, é aquela publicação na qual os estudantes que estão recebendo seus títulos de mestrado e de doutorado foram primeiros autores ou autores importantes daqueles trabalhos, e ao final se estabelece um sistema de classificação que vai de 1 a 5, sendo o grau 1 o pior, não é? E o grau 7 o grau chamado de excelência internacional. Para que vocês tenham uma ideia, eu peguei emprestado essa transparência do professor Jorge Guimarães, o presidente da CAPES. Vejam ali que nas avaliações trienais nós temos um aumento da participação da comunidade acadêmica. Vejam que em 2004 foram 547 revisores ad hoc que participaram, ad hoc e também presenciais, que participaram do sistema de avaliação, 700 em 2007, praticamente 900 no ano de 2010. Então, isso mostra que a avaliação, além de ter sido pensada e elaborada em conjunto com a comunidade acadêmica, ela envolve um contingente muito importante de membros da comunidade. A distribuição dos graus, ela segue uma curva, que não é uma curva normal, obviamente, não é? Existe um desvio à esquerda, se nós considerarmos os menores graus. Vejam aí nesse gráfico que os graus 6 e 7, que são os graus, os conceitos, não é, de excelência, são apenas atribuídos a 12% dos cursos. Os graus bons ou superiores, ou seja, acima de 4, atingem 66% dos cursos. Conceito 3 ou menos são apenas 34% dos cursos. Por que a avaliação da CAPES é tão importante? Porque ela define, além do conceito, o número de bolsas que o curso recebe. E, além de definir o número de bolsas, define também o apoio, ou seja, o quanto de recurso, o quanto de taxas acadêmicas, digamos assim, aquele curso vai receber e de que forma ele recebe os recursos. Então, existe aí uma relação muito direta entre a avaliação e a forma como o curso irá se conduzir nos próximos anos. Então, ele terá, se ele recebeu um conceito que não foi aquele que ele esperava, ele tem 3 anos, na realidade 2 anos, para correr atrás da máquina, como se diz no Brasil, e tentar recuperar e atingir aquele conceito que ele acha merecido. Não é? O conceito 6, não é? O conceito 7, desculpe, que é aquele que é obtido por um número menor de cursos, ele é um conceito que mede, além da qualidade da publicação científica, a intensidade, não é, da internacionalização real dos nossos cursos de pós-graduação através do intercâmbio de estudantes e, principalmente, da mobilidade de docentes estrangeiros também. Então, a internacionalização já faz parte do sistema de avaliação da CAPES, e eu diria que esse sistema de avaliação é, de fato, responsável pelo sucesso da pós-graduação no Brasil hoje. Apesar desse sistema elaborado e de nós termos um número significativo, né, 12% de cursos de pós-graduação com conceitos excelentes, nós temos uma baixa presença nos rankings internacionais. Acho que o que o professor Varran colocou no início expressa muito bem aquilo que nós sentimos no Brasil, ou seja, a USP está muito bem entre as 200 melhores universidades, mas nós temos a clareza que há outras universidades que também podem compor esse grupo, e existe já, em termos do Ministério da Educação, uma iniciativa de um programa que nem existiu na China durante alguns anos, de estímulo a boas universidades se transformarem em universidades de classe internacional. Em termos, falei um pouco ali de produção científica, nós temos, então, além da produção, uma produção científica que vem crescendo bastante, porém temos algumas áreas de fraqueza e uma atividade de inovação muito pequena. Eu trouxe aqui apenas um indicador, não há tempo e não é esse o fórum, né, para discutirmos, mas vejam que o Brasil ele tem um número
muito pequeno de depósito de patentes nos Estados Unidos, o que dá um pouco da medida da atividade de inovação no Brasil, que é algo que vem recebendo também um incentivo bastante grande. Falei, né, do aumento da taxa de publicações. Vejam aqui claramente, nós temos, a partir do ano 2004 ou 2003, conforme vocês queiram ler a curva, uma mudança na inflexão da curva da produção científica nacional. Hoje o Brasil produz 2,7% da ciência mundial, mais da metade de tudo que é produzido na América Latina. O que aconteceu a partir de 2004? Não apenas um aumento do orçamento da CAPES, não é? Para o fomento à pós-graduação, mas também a consolidação de um serviço que a CAPES oferece, que é o Periódicos. O Periódicos é um portal que hoje reúne, eu tenho aqui o dado exato, 29 mil títulos, são 29 mil revistas, não é? Científicas, disponíveis no portal de periódico para todas as universidades, sejam elas federais, públicas ou privadas, que tenham curso de pós-graduação com conceito a partir de um certo nível. E, nessas universidades, qualquer um pode sentar, ler uma revista e baixar o artigo, né? Nós temos 190 mil acessos por dia, não é? Isso dá o custo para o download de um periódico custa $1,40. Ou seja, é um sistema grande, caro, mas que ele é muito barato, ele é muito vantajoso pela relação custo-benefício. Associado ao Periódicos da CAPES, é de se comentar aqui um programa que nós também, tanto quanto saibamos, é inédito no Brasil, que é o Programa de Iniciação Científica. Ou seja, no Brasil, os estudantes de graduação vão para o laboratório, sob orientação dos seus professores e dos alunos de mestrado e doutorado dos seus docentes, e vão fazer pesquisa. Vão fazer pesquisa, se envolvem, aqueles que têm maior potencial, maior vocação, publicam junto, e nós temos hoje, não é raro, ver alunos de iniciação científica com 2, 3 trabalhos publicados, sendo o primeiro autor. Por que isso é importante para a pós-graduação? Porque esses são os candidatos naturais à pós-graduação, esses são os alunos que fazem o mestrado em menos de 2 anos, ou nem fazem o mestrado, vão fazer direto o doutorado e completam o seu doutorado bastante bem. Então, eu acho que isso mostra um pouco de que esse sucesso da pós-graduação no Brasil, ele é devido ao investimento que se faz muito cedo nas pessoas, que são os alunos de graduação, e pela democratização do acesso à informação através do sistema, do portal de periódicos CAPES. Tá? Aqui é uma outra curva do crescimento da produção científica brasileira, acho que já comentei o suficiente sobre isso. Esse aqui é o levantamento do ano 2009, né, feito na base do ISI americano e da Elsevier, do Scopus, não é, europeu. Nós temos aí o Brasil ocupando a 13ª posição, já sabemos que no levantamento de 2010 o Brasil já subiu mais uma posição. As áreas onde o Brasil tem maior representação em termos de publicação científica são essas áreas listadas aí, nós não vamos fazer comentários maiores sobre isso, mas o importante é que nós façamos autocrítica e vejamos que em algumas áreas que são importantes para o país, nós temos uma taxa de publicações ainda bastante baixa. Esse gráfico aqui foi retirado do relatório da Unesco 2010 sobre a ciência no mundo, onde existe um capítulo dedicado aos BRICS, basicamente, um capítulo para cada um dos BRICS, e esse gráfico compara, não é, as publicações científicas, e vocês vejam que nas engenharias, à esquerda de vocês, né, do lado esquerdo, a linha verde, que representa o Brasil, está atrás da linha preta, que é a média de publicações, ou seja, o Brasil forma pouco engenharia, como o professor Varran colocou antes, né, forma poucos engenheiros e publica pouco engenharia. Ou seja, essa é uma área que o Brasil precisa muito crescer. Por outro lado, na área de biologia, ciências biomédicas e clínica médica, o Brasil tem uma condição competitiva, não só de formação de pessoas, mas também de produção de conhecimento, e isso pode ser importante para que as nossas universidades façam aí os seus acordos de cooperação.
Meu tempo está se esgotando, então a internacionalização acadêmica é um desafio muito grande, principalmente para as universidades federais, que, via de regra, são todas elas mais jovens do que a USP, né? A Federal do Rio Grande do Sul também tem 76 anos, a Federal do Paraná também tem um pouco mais, tem mais de 70 anos, a Federal da Bahia, o Rio de Janeiro, mas todas as outras são muito mais recentes, né? Algumas universidades federais têm apenas 5 anos, então nós trabalhamos muito a questão da internacionalização acadêmica na Associação Nacional dos Reitores das Universidades Federais. Isso tem sido o nosso foco e nós vimos com muito bons olhos o programa da CAPES, né, e do CNPq, o Ciências Sem Fronteiras, e todo o apoio que a internacionalização vem recebendo, né? Através do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, nós estamos desenvolvendo um programa de mobilidade muito forte, né? E eu quero comentar muito rapidamente esse mapa, que mostra que os principais parceiros internacionais do Brasil são a Europa e os Estados Unidos, né? Dentro da Europa, a França, a Alemanha, e, recentemente, Portugal acabou assumindo uma posição bastante importante por conta de um programa de mobilidade de estudantes das licenciaturas, ou seja, cursos de formação de professores, que é um programa liderado pelo Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, que eu presido, e que, num acordo para a qualificação da formação dos nossos futuros professores, colocou a internacionalização como um importante ponto e, numa articulação com a Universidade de Coimbra e com algumas universidades portuguesas, nós temos hoje 400 estudantes brasileiros de várias universidades em Portugal. Então, por isso, subiu aí a posição de Portugal recentemente, nos últimos 2 anos, mas isso mostra um pouco do apetite que as universidades brasileiras têm pelo tema da internacionalização, e isso tem guiado muitas das nossas ações, né? A questão da governança tinha sido colocada também como um tema, não teremos condição aqui de elaborar mais, mas é importante dizer que os reitores das universidades brasileiras, eles são, via de regra, cientistas profissionais, tá? Então, todos os reitores são acadêmicos, provêm de uma área científica que, pelo destaque acadêmico, por alguma razão, que a gente nunca sabe como é que os caminhos vão aí se desenvolver, acabam tendo uma liderança um pouco além da sua área e acabam virando reitores. Ou seja, nós não temos no Brasil a figura do reitor profissional, aquele administrador de universidade. Nós achamos que perdemos muito com isso, né? Nós não temos essa tradição de administração das instituições, nós sabemos administrar muito bem as nossas áreas acadêmicas, as nossas disciplinas, acabamos aprendendo a gerir a universidade quando ocupamos o cargo, e eu tinha uma elaboração sobre isso, mas não teremos tempo. Um fator importante para encerrar é a questão da avaliação institucional. Todas as universidades têm, hoje, por lei, não é, um setor de avaliação, e hoje nós conseguimos, e isso eu preciso comentar, a partir da possibilidade, pelo menos as federais, nos últimos 8, 9 anos, de um financiamento crescente, tá? Nosso orçamento tem crescido 10% por ano nos últimos anos para as despesas de custeio, né? O que é um crescimento interessante, e tem crescido também em termos de despesas de capital pela expansão que as universidades tiveram. Como temos orçamento, temos tido a possibilidade de fazer planejamento, coisa que há 5, 6 anos atrás era impossível pensar em planejar o crescimento das universidades brasileiras, federais, porque nós tínhamos a preocupação em fechar o capacidade de planejamento. Estamos, todas as universidades, exercitando esse planejamento, e para isso temos as nossas estruturas de avaliação, né? Hoje, na nossa visão, gerenciar uma universidade é muito mais um trabalho de equipe, para colaborar com o crescimento da gestão. Então, eu, para encerrar, trouxe essa capa motivadora, essa figura motivadora do Economist de 2008. Né? Então, assim,
Naquele momento, parece que o mundo se deu conta que a economia brasileira estava decolando, junto com a economia, o Brasil, o país. Né? A educação superior está entrando também nesse momento muito positivo do Brasil, e a questão da internacionalização, sem dúvida, é fundamental para que nós consigamos crescer em qualidade, mas não apenas por isso, porque nós acreditamos que é a troca, o intercâmbio das pessoas que promove, não é, uma cultura de paz, vai formar cidadãos melhores, não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo. Muito obrigado. Thank you very much, Professor Carlos Alexandre. I did not want to cut your time because eu não queria cortar seu tempo porque estava tão interessante e você trouxe tantos assuntos importantes e talvez novos para alguns dos colegas da Europa. Então, a sua contribuição foi muito importante. Muito obrigado. Se você não se importa de trocar de lugar. And there's an important point he touched, which is uma questão importante quando você faz avaliação. This is what the president of CAP is always saying. É o que o presidente da CAP sempre fala. Você pode fazer avaliação não pode fazer avaliação sem dar dinheiro. Você precisa dar fundos, financiamento para que aqueles que estão indo bem nas avaliações. Então, essa é a combinação de dois fatos que estão aumentando a qualidade, não apenas a quantidade da educação superior no Brasil. Muito obrigada, professor. Passamos agora para o professor Eike Coman, que é ex-reitor da Universidade de Lumière-Lyon 2. E ele fundou a Associação de Universidades da Europa em 2001, se não estou enganado, e foi o presidente fundador da EUA. Muito felizes de tê-lo aqui. Agora ele passa uns tempinhos no Brasil, então foi interessante trazê-lo até São Paulo. E estamos muito empolgados para ouvir o que você tem a dizer sobre os desafios de qualidade e educação. Na minha apresentação, eu vou usar as minhas atividades passadas. Então, parte será no contexto europeu e a outra parte no contexto francês de avaliação de qualidade. Eu acho que é difícil falar de qualquer problema de pesquisa e educação superior na Europa sem se referir o que está acontecendo a nível da Europa em geral. Certamente, falar sobre avaliação de qualidade, um tópico que é muito importante, como nós já ouvimos, para a melhoria e para o desenvolvimento e para a confiança. Certamente é um tópico que precisamos observar e que a Europa, como a Europa está se saindo. A primeira coisa que precisamos saber é, se você observar a Europa e o tópico de avaliação de qualidade, nós vemos muita diversidade, porque os sistemas nacionais criam sistemas de certificação, avaliações, auditorias, que são muito diferentes. E alguns observam os programas, outros observam as instituições. Então, há uma grande variedade. É claro que, ao mesmo tempo, na implementação do sistema nacional, há países e instituições que no início e já estavam avançados nessa área, o que também é diferente. E a terceira, eu acho que, como a Europa está focando muito em lidar da questão da autonomia institucional, o fato de que os sistemas de avaliação de qualidade dentro das universidades também têm níveis diferentes dependendo do país e da instituição. Então, o escopo e o panorama é muito diferente se você observar algumas partes ou todas as partes.
Mas devido, como vocês conhecem o processo de Bolonha, e devido aos desenvolvimentos consequentes do processo de Bolonha, os 47 países do processo de Bolonha estavam movendo em uma direção, que é, primeiro, nós enfatizamos isso porque foi uma pressão da Associação de Universidades Europeias. Então, em 2003, em Berlim, no comunicado que a principal responsabilidade de avaliação de qualidade tem que estar dentro de cada instituição. Não deve ser algo que é um tópico específico, lidado pela uma agência de qualidade, mas primeiramente dentro da universidade. Isso foi um ponto principal que nós certamente temos mais alguns comentários. Segunda questão, ministros, universidades, associações de universidades e de alunos, agências de qualidade adotaram em conjunto o que chamamos os padrões e os guias europeus, ESG, em 2005. Não foi uma decisão ministerial, mas foi, sim, ministerial, mas preparada pela instituição, por alunos e agências. Após isso, houve a implementação de um registro para listar nesse registro. A agência poderia pedir para ser listado, a agência iria solicitar que fosse listado e aí seria analisada para que fosse verificado se estavam respeitando os padrões europeus. No caso positivo, entravam na lista do registro, senão teriam que entrar em discussão. O ESG será discutido no próximo ano, porque nós achamos que temos que observar cada decisão desse processo para saber se é a decisão correta ou se deve ser revista ou tomada outra decisão. De qualquer forma, há uma coisa que eu quero dizer, que também está linkado a Berlim, às universidades, o fato de que o que é importante para as universidades na Europa neste momento é o fato de que dentro de cada universidade a cultura de qualidade melhora. E as pessoas entendem que eles têm que seguir sem pressão, sozinhos, para tentar melhorar seus programas, o serviço aos alunos, melhorar a internacionalização, etc. Vamos decidir quais são as prioridades de uma universidade, não é prioridade de todas, mas ter isso em mente, que há necessidade de não ter um ministro colocando pressão para que isso seja feito. Então, houve muito trabalho feito pela Associação de Universidades Europeias para promover a cultura de qualidade. Para rapidamente dar algumas palavras sobre educação superior e pesquisa na Europa, eu acho que a primeira coisa que nos chama a atenção é que tentamos lidar com a unidade, que não é a unificação, e a diversidade ao mesmo tempo. E tentamos equilibrar isso, que é às vezes muito difícil, mas é a forma que nós imaginamos que temos que avançar com 47 países juntos. Não é apenas a União Europeia, mais do que a União Europeia em vários tópicos. Alguns são lidados melhor com apenas os 27 países. O segundo seria cooperação e competição. O que eu aprendi das minhas atividades passadas é que, na verdade, a Europa provavelmente é muito boa em cooperação. É muito boa com a cooperação devido aos programas europeus, das coisas que estamos acostumados a fazer e que diferenciam a Europa dos Estados Unidos, da Austrália e muitos outros países. Porque eles têm mais um espírito, que também é bom e é muito interessante, o espírito de competição. Mas como vemos agora,
As graduações conjuntas estão aumentando, e mesmo nos Estados Unidos, eu já ouvi alguns colegas dos Estados Unidos dizendo que temos que aprender, nós não temos nada que aprender sobre competição, eu concordo, mas temos que aprender sobre cooperação, e estão tentando fazer isso agora. Eu acho que são as duas coisas que eu quero enfatizar sobre o que está acontecendo na Europa para a educação superior e pesquisa. Segundo tópico, que está conectado ao primeiro, é como a França tem lidado com o processo de avaliação de qualidade com a sua nova agência chamada AERES. AERES, não é muito fácil de pronunciar, Agência de Avaliação e Pesquisa de Educação Superior. É uma lei recente de 2006 que decidiu que haveria apenas uma agência principal avaliando todos os componentes da educação superior e pesquisa na França. Ou seja, essa agência tem que lidar com a educação superior e pesquisa com esses institutos, incluindo universidades, a CNRS e a INSERM, para quem os que conhecem isso na França, tem que lidar com as universidades, mas também com as faculdades, que chamam de Grande École em francês, com laboratórios de pesquisa e também com programas, com graduações de todos esses tipos de instituições. Então, é uma agência realmente enorme, que não foi muito bem aceita na França no início, principalmente da parte de pesquisa e outras partes da comunidade de ensino superior. Mas as pessoas concordam que ela existe. Aceitam que existe, funciona bem, já trabalhei com isso, então eu provavelmente não estou completamente isento. A AERS, no seu escopo, o fato de que eles não estão trabalhando para o Ministério, o que é uma coisa nova na França, mas estão trabalhando para a instituição de educação superior. Então, nosso principal, as pessoas envolvidas tentam ajudar as instituições a melhorar. Mas nós estamos trabalhando não apenas para as instituições, mas também para o Ministério, organizações de pesquisa e também, uma vez que temos procedimentos transparentes, nós podemos auxiliar autoridades regionais, empresas, famílias que querem ter mais informação sobre o que está acontecendo com a educação superior. Os princípios principais que nós estamos usando, que não são exclusivos, estamos fazendo como várias outras agências, mas gostamos de enfatizar a independência do Ministério e das instituições, muita atenção para regras éticas e uma coisa que precisa ser abordada, conflitos de interesse. As pessoas que se conhecem e se ajudam quando há uma avaliação para não ser tão isento ou neutro. Devem lembrar que da próxima vez isso vai ser útil para eles. Então nós estamos tentando fazer melhor, mas é muito difícil, um tópico muito complicado. Certamente não é por que não seremos bem-sucedidos, nós temos que colocar a pressão na comunidade para isso. Transparência é algo novo na França, porque tudo está na internet, então você pode ver qualquer relatório completo com notas de avaliação, quando elas existem, lista de especialistas, estão na web, na internet, e no site do lado, às vezes você consegue comentários das unidades, laboratórios, instituições que foram avaliadas. Então, como lidamos com isso? No início, a gente pede uma autoavaliação,
Como em muitos outros países, a gente faz visitas locais somente para os laboratórios, escolas de doutorados e universidades ou instituições de pesquisa, mas não para programas, porque há tantos programas de níveis de bacharelado e mestrado que a gente não consegue lidar com tudo isso. Precisamos saber que cada ano usamos 5.000 especialistas. 5.000 especialistas por ano, viajando por todo o país, por toda a França, e mais 5.000 vindo do exterior, especialistas estrangeiros. Mas, infelizmente, precisamos trabalhar com especialistas que falam francês, porque no momento é difícil pedir para qualquer instituição francesa que dê toda a sua autoavaliação, todos esses relatórios em inglês. Classificação, notas são usadas para laboratórios de pesquisa, programas, mas não para instituições. É um método de multicritérios, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E como eu disse anteriormente, todos os relatórios são enviados às unidades que foram avaliadas, para que eles tenham sua reação. É claro que essa reação não vai alterar o relatório, mas é claro, a gente precisa saber do relatório, da nota e também da reação. Está tudo no nosso site, que tem o link aí. Só para dar-lhes 2 exemplos dos critérios para a classificação de pesquisa e para mestrado também. Mestrado no sentido do processo de Bolonha. Temos 4 fatores que são levados em consideração. 4 indicadores que são usados para dar a nota final. E depois há uma discussão, então, para definir a decisão final da nota para os laboratórios de pesquisa. Qualidade científica e produção científica. Não precisa ser só biométrica, precisa levar em consideração todos os tipos de produção, incluindo pesquisas particulares, patentes e coisas assim. Mas não focaremos somente em pesquisas tradicionais de qualidade científica. Essa foi uma longa discussão que ainda está ocorrendo na Aeres. E depois a atratividade e impacto. Isso significa ver o tipo de estudantes que são recrutados e também professores recrutados. E impactos, quais são os preços, que programas pelos quais ele foi qualificado e etc. Governança e gestão da unidade de pesquisa. Durante a visita, a gente tenta entender como a unidade funciona, se é um trabalho colaborativo ou se há um chefão. E muitas pessoas trabalham, então, seguindo as ordens desse chefão. E o programa de pesquisa para os próximos anos, a gente precisa saber qual que é a futura trajetória, que tipo de atividades científicas a unidade terá nos próximos anos. Então, esses são os 4 pontos que são avaliados. A gente dá uma nota para cada um deles e depois uma nota final. Que as notas podem ser A+, A, B e C. Não usamos as 7 notas que vocês usam, mas essas 4. E um exemplo final de classificação dos cursos de mestrado. Primeiro, links para unidades de pesquisa. Há uma chance que as agências francesas lidem ao mesmo tempo com cada universidade, vendo o que está ocorrendo com relação à pesquisa e a governança de tudo que é feito no nível da instituição. Então, para a classificação do mestrado, os elos com as unidades de pesquisa por trás do mestrado, dando suporte, apoio ao curso de mestrado com uma boa equipe de pesquisa ou de professores. Organização pedagógica, existe uma equipe de organização pedagógica? Ou são muitos professores trabalhando separadamente? Talvez não separadamente, mas sem muita discussão conjunta. O fato de que, como eles vão lidar com esses empregos após o mestrado, como eles lidam com as pessoas de fora da universidade, usando esse tipo de mestrado para recrutamento ou também para ensino, e parcerias internacionais, como eles estão trabalhando no nível internacional. Isso somente para vocês terem uma ideia de como nós lidamos com a avaliação e o que tentamos realizar.
Então, para concluir, se houver alguma tendência na Europa, a parte que eu já foi dito, é o fato de que precisamos ter uma governança forte no nível institucional. Isso não significa que precisamos ter um único líder, mas precisamos ter, principalmente na França, que tem a tradição de ministros, um ministério que lida e gerencia tudo a partir de Paris. Nós precisamos levar em consideração que precisamos, dentro de cada instituição, pessoas que tomem decisões, que possam lidar com suas próprias, assumir suas próprias responsabilidades, mesmo que isso seja difícil. Por exemplo, ser capaz de fechar alguns programas e cursos, através de discussões e persuasão dos professores que eles não estão no caminho certo, ou seja, ter uma discussão aberta sobre esses temas, e então mudar, andar naquela direção e assumir toda a responsabilidade pela mudança. Essa é uma tendência, não estou falando de alguns países, estou falando de maneira geral. Primeiro para a França, mas também para muitos outros países, ao norte, sul, leste, oeste da Europa, que não estão no mesmo nível, mas que precisam melhorar suas próprias responsabilidades e governança. E, por fim, responsabilidade. Obrigada. Well, thank you very much. Muito obrigado, professor Froment, por esses insights sobre o que está acontecendo na França com relação à avaliação da pesquisa acadêmica. O próximo painel, acredito que vai abordar questões específicas sobre governança, qualidade e internacionalização de pesquisa. Deveríamos ter 1h e 15 minutos para a discussão, mas acredito que ainda temos alguns minutinhos para perguntas. Juntando aqui todas as peças, porque a questão de avaliação de qualidade é uma questão muito ampla, e vocês conseguiram falar sobre essa questão tão ampla sem nomear ditadores internacionais. Você mencionou o ranking de Xangai, e o que normalmente dizemos é que não estamos muito preocupados com a qualidade da educação superior na Alemanha, mas sim com a qualidade dos rankings internacionais. Esse é o problema com o qual temos que lidar. Como que os rankings são realizados. Agora, sim, temos muitos dados, cada vez mais dados sobre o que é a qualidade da educação, como a pesquisa é avaliada. Então, agora podemos unir e criar uma imagem do que é uma boa instituição de ensino superior. Dito isso, deixarei a palavra para algumas questões breves, 2 ou 3. Tem alguém lá em cima que não teve possibilidade de fazer pergunta? Acho que tem uma pergunta lá em cima, então. Tem um microfone sim aí em cima. Agora você vai ter que fazer uma pergunta. Qualquer pergunta? Boa tarde. Primeiro eu gostaria de cumprimentar a todos os membros da banca pela exposição clara que fizeram. Meu nome é Simone Guimarães, sou professora da Universidade Federal de Viçosa, coordenadora do curso de pós-graduação em Genética e Melhoramento, nível 6 na CAPES. E, frente à nossa experiência nesse curso de pós-graduação o desafio de aumentar a nossa internacionalização, eu gostaria de perguntar para os componentes brasileiros da banca, primeiro, quais são as políticas que estão sendo tomadas em vossas universidades para estimular esses cursos de excelência a continuarem dentro do conceito de excelência e inserção internacional da CAPES, e quais são as políticas que as suas universidades estão tomando para os cursos 3 e 4, aqueles que ainda não estão consolidados frente a essa nova realidade nossa da internacionalização. Obrigada. Muito obrigado. Professor Barran, quer começar? Ok. Bem, Simone, de fato, a preocupação maior da gestão fica sempre com os cursos 3 e 4. Então, eles são realmente melhor acompanhados, têm uma
Na minha universidade, eles têm um acompanhamento mais contínuo da pró-reitoria. Bem, preciso lembrar que nós temos 232 programas, então é um número enorme, mas os cursos 3 e 4 acabam tendo um acompanhamento contínuo, inclusive em certas ações, novos orientadores, disciplinas, critérios, metodologia de avaliação, tudo isso. Agora, logicamente, eu sempre brinco que é mais fácil um programa 3 e 4 subir para 5, 6, do que o programa 7 se manter no programa 7. Com isso que nós estamos tentando estimular os programas, todos os programas, mas inclusive os programas que já têm uma inserção internacional, que eles nos apresentem as suas propostas de aperfeiçoamento. E nós apoiamos essas propostas de aperfeiçoamento. Quer dizer, nós financiamos essa proposta de aperfeiçoamento. É esse nossa meta. Nós não intervimos, né, dentro da Universidade de São Paulo, nós não intervimos dentro dos programas 6 e 7. Nós fazemos editais convidando para que os coordenadores nos apresentem propostas e nós patrocinamos essas propostas. Agora, realmente, 3 e 4 nós temos acompanhamento par e passo. Eles, vamos dizer, eles não têm autonomia para conseguir fazer todas as ações. Agora, eu concordo também, principalmente com esse aspecto, que a avaliação CAPES é uma avaliação. É uma das avaliações que tem uma excelente. Eu tive a honra de participar nos últimos 20 e poucos anos, só não participei dessa última avaliação por conflito de interesse direto, e eu vi todo o progresso que teve. Porém, é uma avaliação. Então, como disse o professor Eric, nós temos que tomar muito cuidado e temos que, como instituição, não nos atermos apenas a um tipo de avaliação. Então, na Universidade de São Paulo, além da avaliação CAPES, a nossa autoavaliação está levando em conta, está colocando em conta alguns outros indicadores. Eu vou citar um exemplo, a qualidade do aluno, já que a avaliação CAPES é do programa. Por exemplo, é uma preocupação que nós temos na Universidade de São Paulo, com a qualidade específica do egresso, do que está se formando, coisa que na CAPES é feita indiretamente através da análise da banca e dos papers publicados do aluno com seu orientador. Então, em resumo, é isso. Simone, muito obrigado pela pergunta. O que nós fazemos, para a reitoria de pós-graduação faz, periodicamente, pelo menos com frequência anual, é um fórum dos coordenadores, e sempre que nós temos a avaliação da CAPES, eles apresentam ações para que possam subir de conceito, né? Os programas 6 e 7, é mais ou menos como o professor Varran colocou pela USP, eles têm uma grande liberdade e nós, em geral, damos todo o apoio possível via universidade para que eles possam fazer aquelas ações. E, basicamente, o que se trata aí é do intercâmbio, na realidade, na realização de projetos em cooperação, né? Não basta só trocar estudantes, mandar o estudante em doutorado sanduíche. Isso não é suficiente para que haja esse aumento da qualidade. Os alunos, o que se faz é o incentivo a projetos de cooperação internacional, né? Os cursos 3 e 4 também definem as suas ações, mas eles são cuidados mais de perto, principalmente em relação ao credenciamento de orientadores e ao número de alunos por orientador, tá? Em termos breves, é isso. Okay. Oh, yes, so we take a question from above. A professora Rita Loubach, PUC de Minas. Eu queria fazer uma pergunta para os membros não brasileiros da mesa, mas eu quero usar como referência dados que os dois professores brasileiros deram, de que mais de 70% do ensino superior do Brasil é oferecido por instituições de ensino privadas.
Então, para os não brasileiros, eu gostaria de perguntar se vocês têm ou não têm que tipo de avaliação sobre o papel que essas instituições, principalmente as boas, porque existem as boas instituições de ensino privadas no Brasil, como deve ser feita essa cooperação com elas, como elas são percebidas ou se não são nos seus países. Eric Froment. Well, perceive in our countries. Nos nossos países, it's difficult to. I think. Como elas são percebidas, bem, é difícil dizer. Eu acho que na Europa há muitos países em que universidades públicas e privadas particulares coexistem. Então, uma questão de você está pronto para trabalhar com universidades privadas, considerando o número de universidades privadas. Eu acho que muitos países europeus não têm problema com isso. Eles já estão prontos a fazer, seja uma boa universidade pública ou privada, ou qualquer instituição que queira cooperar, porque acreditam que há sempre algo a fazer juntas. Então, eu acho que não há um tipo de proibição. Talvez em alguns países seja mais útil ter essa discussão sobre universidades públicas e privadas, mas acho que aqui na América Latina temos uma sensação, uma compreensão de que há muitas universidades privadas, eu não estou falando só no Brasil, mas em geral. Então, acredito que devido ao processo de Bolonha, estamos acostumados a abrir os nossos olhos e superar essas barreiras. Então, para mim, isso não é um problema, mas acredito que você tenha que perguntar também aos nossos outros colegas europeus que estão presentes e talvez eles possam responder melhor, porque eu não estou muito envolvido com essa questão. Haverá também espaço para que você discuta. Continue esse debate mais tarde. Amanhã de manhã, na verdade, entre as 9h e meio-dia, vamos abrir a Feira Europós aqui em São Paulo, não só para os visitantes das instituições, mas então você está convidada a participar da feira para conversar com os representantes europeus sobre qualquer questão, como, por exemplo, essa. Do ponto de vista da EAD, nós não temos uma política específica sobre trabalhar ou não com universidades públicas ou privadas. A gente simplesmente avalia os candidatos. Se for um bom candidato, ele ou ela recebe a bolsa. Mas sim, recebemos um grande número de inscrições de universidades particulares do Brasil. É um sistema grande, como a gente disse, e eles produzem, sim, um número bastante grande de bons estudantes. Acho que tinha uma outra pergunta aqui e, infelizmente, vamos ter que fechar após essa questão. Eu sei que está ficando interessante, mas não temos tempo. I'm Christine. Não seria possível validar esses mestrados em outros países como mestrado profissional, na qualidade de mestrado profissional? A pergunta é muito boa. Primeiro, talvez eu tenha falado muito rápido, os mestrados são analisados caso a caso. Existe no exterior mestrado de pesquisa. Existe mestrado, em várias instituições dão mestrado de pesquisa. Algumas instituições oferece mais mestrado de pesquisa do que de mestrado de disciplina. Então, não há problema. Se o mestrado exterior é mestrado de pesquisa, o reconhecimento é automático, inclusive para fins de carreira acadêmica ou, inclusive, para fins de continuar para um doutorado. O que eu quero chamar a atenção é que mestrado profissional é mestrado. Não é um programa de segunda linha no Brasil.
Mestrado profissional é mestrado. O aluno que faz mestrado profissional ou mestrado acadêmico tem a mesma formação. Um com abordagem mais acadêmica, outro com abordagem mais profissional. Apenas a abordagem é diferente. Mas a avaliação, o credenciamento do mestrado profissional e a avaliação do mestrado profissional, a qualidade é analisada de maneira similar, porém com abordagens diferentes. É essa a única diferença. Portanto, o mestrado profissional é mestrado de pesquisa, porém uma pesquisa aplicada e geralmente feita aí de comum acordo com empresas e de interesse e de aplicação mais rápida para as empresas. Essa grande diferença de abordagem. Eu acredito, inclusive, que em várias áreas de conhecimento, o mestrado profissional tem um mercado e um campo muito maior que o mestrado acadêmico. Agora, também, por causa dessa abordagem, enquanto no mestrado acadêmico nós consideramos como um título parcial para poder chegar no doutorado, no mestrado profissional, a maioria dos nossos alunos, nossos egressos, eles param no mestrado profissional. Não chegam, não continuam no doutorado. Então, enquanto na parte acadêmica ela vamos dizer, uma etapa para chegar para o doutorado, quando é profissional, normalmente é um título finalizante e poucos mestrados, pelo menos na minha universidade tem poucos mestrados profissionais, poucos egressos continuam no doutorado. Thank you very much. With this, I would like to conclude. Eu só queria lembrá-los que a avaliação que muitas vezes foi mencionada pelos palestrantes, feita pela CAPES e várias instituições, essa avaliação é transparente, está online, como a francesa. Então, é uma boa base de dados para as universidades europeias para buscarem que universidades são boas em pesquisa, têm um bom uso para quem está buscando novos parceiros. Muito obrigado. Eu queria só afirmar também que a avaliação da CAPES também é uma avaliação em que todos os critérios são publicados e disponíveis no site da CAPES. Portanto, é uma avaliação também que mantém esse princípio de transparência. Então, isso é muito importante. Agora são 48 áreas de conhecimento que estão distribuídos nos programas de pós-graduação. Cada uma da área de conhecimento tem um documento de área em que os critérios de avaliação estão claramente especificados. Okay. Thank you very much. Thank you.